pessoal, bom dia, boa noite, talvez para alguns, né? Estão aí recebendo o projeto Compartilhar, mais uma mensagem que nos aproxima, que nos une, que nos identifica também na nossa busca, na nossa procura, do nosso crescimento e nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa fé. Estamos chegando com esse momento agora para vocês, compartilhando uma mensagem que está relacionada ao tempo que nós estamos vivendo agora, que é o tempo de Pentecostes. Esse tempo nos aproxima, né, de um significado especial que Deus coloca para nós dentro da nossa caminhada, uma chamada, tá, para a nossa reflexão sobre a ação de Deus Espírito Santo nos movendo em direção ao desenvolvimento da nossa fé e à prática das nossas obras, das nossas virtudes, a orientação para nossas escolhas e para nossas decisões. Esse é o papel do Espírito Santo, né? É aquela força divina que chama, congrega, ilumina e santifica. O Espírito Santo tem essa função de promover e desenvolver a nossa santificação. E esse momento, então, é um momento que nos aproxima, porque domingo que vem, agora, o próximo domingo, é o dia do Pentecostes, é a chegada do Espírito Santo. Nós lembramos essa data de uma forma especial, já a partir de agora, né, do projeto Compartilhar nesse dia, nesse momento com vocês. Vamos, então, compartilhando algumas imagens que vão facilitando a compreensão daquilo que nós queremos falar com vocês nesta noite. Então esse é o nosso tema, né? A visita do Espírito Santo para a igreja cristã, que somos nós, na nossa casa, na nossa família, em nosso meio de comunicação, de vivência, de relações humanas, que a gente possa melhorar também a nossa performance de vida espiritual, movido pela força e pelo poder do Espírito Santo. Então seguimos aí nesse caminho, na tentativa primeiro de compreender o ciclo do Espírito Santo, né? O ciclo de Pentecostes. Importante dizer, né, que nosso calendário cristão, ele é um calendário que funciona de uma forma diferente do calendário cívico que nós temos de janeiro, fevereiro, os meses, semanas e dias. Ele funciona com ciclos, né? Então o ciclo do Advento, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, o ciclo, né, nós tivemos a Quaresma ali antes, né? São ciclos que tem. E a Trindade, ela tem uma projeção também dentro desse ciclo, fechando um ciclo importante agora, que é o ciclo de Pentecostes. E é o que a gente vai ver aí nesse estudo hoje. Para introduzir um pouco assim a nossa lembrança, nós temos aí a ideia da presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Essa é a Trindade. O Espírito Santo, ele vem fechar essa ideia da Trindade que a Bíblia nos oferece. Não apenas para refrescar um pouco a nossa memória, né? O que sabemos a respeito disso, né? Sabemos que ao Pai é atribuída a criação, ao Filho é atribuída a nossa salvação e ao Espírito Santo é atribuída a nossa santificação. Então, não temos três deuses, temos um Deus que se apresenta agindo de três formas diferentes, né? E o Espírito Santo é aquele que vai captar tudo aquilo que Deus deixa para nós, revelado na Escritura, e vai entregar para nós, ao nosso coração, na nossa mente, despertando em nós a fé em relação a tudo aquilo que Deus, o Pai, fez e que Deus, o Filho, fez. Então o Espírito Santo é quem move a nossa vida cristã, move nossas atitudes, nossas escolhas e decisões. Falando ainda sobre o calendário litúrgico, né, vamos lembrar também os ciclos que nós já passamos, aí, que eu mencionei para vocês. Nós passamos aí o ciclo do Natal, passamos o ciclo da Epifania e passamos o ciclo da Quaresma, também o ciclo da Páscoa, e estamos entrando agora no ciclo de Pentecostes. Essa imagem aqui, ela mostra um pouco dessa distribuição, dessa organização, né, da distribuição dos ciclos que nós temos. E esse ciclo de Pentecostes está marcado em destaque ali, né, com a flechinha azul ali, para vocês poderem perceber onde é que nós estamos dentro do calendário. Esse calendário é uma organização humana, né, da Igreja Antiga, que procurou as datas que a Bíblia nos oferece e formulou esse calendário
que nos dá a ideia de como é que as coisas circulam, né, dentro dos acontecimentos e dentro das lembranças que a igreja sempre está convidando as pessoas a fazerem, né? É uma forma que tem de desenvolver o plano da salvação, desde lá o anúncio do nascimento de Cristo no Advento, passando pelo seu nascimento no Natal, passando pelo pós-Natal, que é o tempo comum da Epifania, e entrando aí em todo o ciclo de Páscoa, com a Quaresma, com a morte e com a ressurreição de Cristo, e encaminhando agora para o novo tempo comum, que é o tempo do pós-Pentecostes ou pós-Trindade, tá? Esse é o nosso calendário. Vamos agora ver de onde saíram essas ideias. Elas têm uma origem bíblica, né? Todas as datas, todas as celebrações, elas têm uma origem bíblica. Então nós vamos agora buscar a origem bíblica do Pentecostes lá no Antigo Testamento. Ela vai aparecer no Antigo e no Novo. Vamos ver primeiro no Antigo. Tá? No Antigo Testamento, nós vamos ver a primeira data que tem com esse nome, que foi instituído, digamos assim, o Pentecoste. A gente vai ver que isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Foi ali que Deus colocou a primeira vez essa festa como uma parte do calendário da igreja cristã, da igreja judaica, o judaísmo, que era conhecido no Antigo Testamento. Então Deus vem organizar agora essa vida religiosa das pessoas, lá com Moisés, lá no deserto, né? Saíram do Egito, estão entrando na terra, no caminho da terra prometida, e Deus vai começar a organizar a vida religiosa deles. E logo no início, ali no capítulo 3 de Êxodo, Deus vai já marcar alguns compromissos com eles, da igreja judaica daquele tempo, né, do judaísmo. Então lá Deus diz, ó, vocês vão fazer 3 festas durante o ano, que são celebrações especiais para lembrar coisas especiais, para não se esquecerem jamais das coisas que eu faço e fiz entre vocês. Então esse é o objetivo das festas, das celebrações. A primeira festa é a festa Páscoa, para vocês nunca esquecerem que fui eu que libertei vocês do poder do Egito e atravessei vocês para o Mar Vermelho e trouxe vocês para cá. Então a festa dos pães sem fermento ou da Páscoa, que era marcado num calendário lunar para eles e que para nós corresponde mais ou menos o final do mês de março e início do mês de abril, fica no meio desse período. A segunda festa que vocês vão fazer, diz Deus, é a festa da colheita, né? Quando eles começam então as colheitas lá, essa festa vai ser a festa da reconsagração de vocês comigo. E o nome dessa festa ficou com o nome de Pentecoste, porque ela estava marcada para acontecer 50 dias depois da Páscoa. Então o número 50 na linguagem grega é pente, né? Como a gente tem aí, por exemplo, quando um time fica 5 vezes campeão, a gente diz que ele é pentacampeão, né? Então essa linguagem vem da língua grega, Pentecostes, celebração de 50 dias depois da Páscoa, tá? Era também a festa da colheita para eles. E quando eles tinham então essa colheita, que era um símbolo da presença de Deus abençoando o que eles faziam, plantavam e colhiam, eles também deveriam de se apresentar a Deus oferecendo a vida deles de consagração a Deus, se reconsagrar a Deus. Isso tinha que ser feito todo ano, né? Nós temos aí hoje na nossa prática cristã, que nós temos a dia da nossa confirmação, né? Confirmação de fé, que nós reconsagramos aquele voto do batismo e é uma vez só que a gente faz. Mas lá para os judeus tinha que ser feito todo ano, né? Então essa festa era muito importante, todo mundo tinha que comparecer diante de Deus e dizer se queria continuar, se ia continuar firme nesse caminho ou não. Daí a importância dessa celebração, né? Era a continuidade da igreja. E isso vai acontecendo então dentro do ciclo aí de 50 dias depois da Páscoa. Todo ano tinha que fazer essa celebração. E a terceira festa era a festa das barracas, que eles faziam, né? Então a festa das barracas no nosso calendário vai cair lá pelo mês de outubro. Eram lembranças das atuações de Deus a favor deles, tirando eles do Egito, abençoando eles com colheitas e acompanhando eles nas casas, nas barracas, nas tendas deles, na família deles, na estrutura social deles. A presença constante de Deus, tá? Ainda no Novo Testamento a gente vai lembrar essa chegada dessa festa. Ela vai começar lá na saída do Egito, no Êxodo, e todos os anos ela vai acontecendo,
e vai acontecer depois da nova Páscoa. Vocês lembram que houve uma mudança na Páscoa, né? Aquela Páscoa antiga, da saída do povo do Egito, ela mudou para a Páscoa nova, que é a da ressurreição de Cristo. Agora, o primeiro Pentecostes que vai acontecer depois disso também vai mudar de ideia, de contexto, de conteúdo. O conteúdo do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo agora. Antes era das colheitas e da reconsagração. Agora é da visita do Espírito Santo. O Espírito Santo prometido por Jesus vai chegar no dia dessa festa, que vai ser domingo que vem. E ele chega lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, promovendo uma grande colheita de fé. Ou seja, os discípulos reunidos lá, que era a igreja que estava começando do Novo Testamento, 120 pessoas mais ou menos, e os discípulos, eles estavam agora, nesse dia, entregando a mensagem da Páscoa nova, da salvação pela fé em Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Eles iam contar isso para as pessoas que vieram para a festa em Jerusalém, né? E eram multidões de pessoas que vinham para essa grande festa, que ela era considerada talvez a mais importante festa do Antigo Testamento, e eles precisavam vir para lá. Eles escolhiam normalmente o Pentecostes para vir, e aí eles estavam todos reunidos em Jerusalém, e os discípulos vão no meio dessa multidão falar da ressurreição de Cristo, e quando eles falam e entregam essa mensagem, o Espírito Santo que já está agindo na mente deles, para eles falar, que daí veio aquelas línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, e eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali, os estrangeiros entendiam o que eles estavam falando. Houve uma grande colheita de fé com a conversão de mais de 3.000 pessoas, né, naquele dia ali. Então, o significado da colheita agora é com uma outra conotação, com a colheita da fé. Então, Deus chama aquelas pessoas e converte aquelas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Também se diz que essa data é a festa de aniversário da igreja. A igreja cristã praticamente nasce aí. Jesus tinha subido aos céus, faziam 10 dias, nós lembramos semana passada, né, a ascensão de Cristo. Tinha terminado tudo, 10 dias depois vem essa grande celebração, e aí surge a igreja cristã de uma forma organizada que se expande para todos os lugares. Aqueles estrangeiros que vieram para Jerusalém, ouviram a mensagem, voltaram para suas casas e fundaram as comunidades, que depois vão ser visitadas pelo apóstolo Paulo também, né? Então aí surge a igreja cristã, também é chamada de aniversário da igreja cristã. A respeito desse Espírito Santo que atua nesse dia, Jesus teria dito lá em João capítulo 14, o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai me enviar, lhes ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Essa é a missão do Espírito Santo, e é isso que o Espírito Santo está fazendo já ali naquele dia, né? Ensinando as coisas que Deus tinha deixado na pessoa de Jesus Cristo. Todo o evangelho que Jesus Cristo tinha entregado, agora ele vai ser ensinado pelo Espírito Santo para as pessoas. Os apóstolos só vão entregar essa mensagem. O Espírito Santo é que vai converter as pessoas e ligar as pessoas a essas verdades. Também a respeito do Espírito Santo, Jesus teria dito lá, vou, né, quando ele sobe aos céus, e vou para o Pai e mandaremos para vocês outro Consolador. Essa é a fala de Jesus. Vão mandar, ele e o Pai vão mandar um Consolador. Então, o Espírito Santo é chamado também de Consolador. Importante compreender o que é essa palavra Consolador. Essa palavra era uma palavra grega, que a gente, no grego a gente falaria Paráclitos, que significa Consolador, e tem uma tradução para o português, além de Consolador, como advogado, como assistente, como aquele que providencia o encorajamento, como aquele que traz força e conselho. Ele vem para continuar o ensino daquilo que Jesus ensinou. Então o Espírito Santo tem essa conotação também, essa explicação, essa finalidade de ser esse Consolador. Ele vem para nos ensinar o que Cristo já tinha entregado para nós. Sobre o Auxiliador, a palavra Auxiliador, que o Espírito Santo também é chamado de Auxiliador, nós podemos entender que ele vem para fazer aquilo que nós não conseguimos. Por isso ele nos auxilia. O que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo faz por nós. O que não conseguimos entender, o Espírito Santo entende por nós, ele nos ajuda a entender.
O que não conseguimos falar e expressar, o Espírito Santo fala e expressa por nós diante de Deus. Por isso ele é chamado também de o advogado, o paráclito, né? Que vem para estar aí, para estar junto com a gente. É um Deus presente que vai estar ao nosso lado e vai nos apresentar sempre a Deus naquilo que nós nem sempre conseguimos fazer sozinhos. Sobre a existência do Espírito Santo, a Bíblia fala dele desde o Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Bem no comecinho lá, a gente vai encontrar esse texto: a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então aí já está, né, o Espírito Santo atuando junto na criação do mundo com o Pai e o Filho. Então já vem desde lá. O Espírito Santo não vai surgir só no dia de Pentecostes, ele já vem junto. Assim como Jesus não surgiu na Páscoa, ele já vem junto com o Pai desde a criação do mundo, também o Espírito Santo tem essa característica de eternidade com o Pai e o Filho. Então esse é o texto, né? Gênesis 1, 2, na criação, e o Espírito Santo estava lá. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ainda no Antigo Testamento, a gente vai ver que em Êxodo capítulo 31, quando Moisés está escrevendo o livro lá, ele fala sobre concessão de poder que vem do Espírito. Diz lá: o enchi com o meu Espírito, eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho. Então, a habilitação para fazer todo tipo de trabalho no reino de Deus vem do Espírito. Esse é o Espírito Santo. Já em Êxodo, já está falando dele, né? Ele não é chamado ainda de Espírito Santo, ele é chamado apenas de Espírito. Ainda no Antigo Testamento, Isaías vai escrever esse texto aqui, que fala da função do Espírito Santo de revelar para nós a vontade de Deus. Diz lá: Deus me deu o seu Espírito e me escolheu para levar as boas notícias, animar os aflitos, anunciar a libertação e consolar os que choram. Então, essas boas notícias, né, elas são reveladas a Isaías. Isaías se torna, então, aquele instrumento de Deus que vai animar, anunciar a libertação e consolar as pessoas. E quem vai habilitar o Isaías para fazer isso é o Espírito, né? Deus me deu o seu Espírito, que é o Espírito Santo, que é essa força de Deus aí. No Antigo Testamento ainda nós lemos um texto lá do Salmo 51, que nós normalmente cantamos depois do sermão na igreja, no culto: não tires de mim o teu Espírito Santo, dá-me nova alegria da tua salvação. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova aquele texto que a gente tem lá, né? Então isso está no Antigo Testamento e a gente já está lá, o salmista já está pedindo: não tires de mim. Agora ele já chama de Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente lá no livro de Salmos, né, com o autor do Salmo 51. Agora vamos ver a presença do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Algumas referências, onde que ele aparece e quais as funções dele. Então você vai ver em João capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo ele tem uma função de ensinar. Está escrito lá: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai me enviar em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu disse a vocês. É Jesus quem está falando aí, tá? Então o Espírito Santo na função de ensinador, tá? Também em Atos capítulo 1, versículo 16, diz lá: tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo disse nas Escrituras. Então o Espírito Santo fala, ele revela na Escritura, na palavra de Deus. O Espírito Santo revela, fala, os autores escrevem aquilo que o Espírito Santo manda. Então o Espírito Santo de Deus é o que dá a inspiração para os autores bíblicos fazerem, né, fala com eles para que eles escrevam. Então essa é a função do Espírito Santo também, de falar a vontade de Deus para que as Escrituras fossem compostas como nós temos hoje. Em João 15 fala da função do Espírito Santo como testemunha. E diz lá: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Vai falar de mim, vai dar testemunho de mim. Isso Jesus está falando, né? O Espírito Santo vai para dar um testemunho, vai vir para dar um testemunho de mim, daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço por vocês. Então, função de testemunho. Também nós encontramos Paulo falando de uma característica do Espírito Santo como aquele que investiga a vontade de Deus e nos entrega essa vontade. Diz lá: mas foi a nós que Deus deu, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então o Espírito Santo vai lá e conhece a vontade do Pai
e entrega essa vontade do Pai, revela essa vontade para nós. Ele investiga o plano divino, o segredo de Deus, e revela para nós e nos conta qual é a vontade de Deus. Também vamos encontrar em 1 Coríntios a função do Espírito Santo como distribuidor de dons, diz lá. Porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Então, quando nós falamos em dons e habilidades especiais, essa é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem cria os dons, quem desperta os dons e quem mobiliza a gente para os dons. Tá? Vamos ver também em Romanos 8 a presença do Espírito Santo como aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Está escrito assim também: o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo pede a nosso favor. Então aquelas situações, né, que às vezes a gente tem assim, que a gente tem um aperto muito grande, uma angústia, um medo, uma tristeza, uma raiva, sei lá o que, tudo muito grande dentro de nós, que a gente nem consegue falar. A gente pensa em Deus, mas não consegue falar com Deus. A gente quer a ajuda de Deus, mas não consegue traduzir isso em palavras. Daí a gente pede para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, você está aí, você me ajuda. Você leva para Deus esse meu sentimento, essa minha ideia, esse meu pensamento, né, o que está dentro de mim. E o Espírito Santo, ele te entende, ele te traduz, ele te investiga também, ele vê o que você está sentindo, ele dá significado ao sentimento que você tem e leva isso diante de Deus em forma de oração a Deus, como teu advogado que Ele é, como teu representante diante de Deus que Ele é. Então nós podemos entender que o Espírito Santo tem pelo menos uma tríplice função, que é de nos fazer entrar no caminho da fé, pelo batismo lá, Ele é quem nos recebe, cria em nós a fé, para uma criança, né? E para um adulto, quando o adulto ouve a palavra de Deus, quem desperta a fé no coração é o Espírito Santo. Então, ele faz entrar no caminho. Depois que entra no caminho, o grande desafio é ficar no caminho, permanecer no caminho, o que a gente chama de santificação. Então, o Espírito Santo é que fica aí com a gente para ajudar a gente a ficar no caminho. Então, ele nos ensina a ficar no caminho, nos motiva a ficar no caminho, nos lembra sempre de que estamos nesse caminho. E de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus agora é que a gente viva em fé, esperança e amor. A gente não consegue fazer isso sozinho. O Espírito Santo tem que estar junto com a gente para a gente conseguir fazer. Então, o Espírito Santo é esse companheiro que está sempre ali junto, motivando para a gente. São ações diretas do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele habilita a gente, né? Nas nossas inabilidades, coisas que a gente não consegue fazer, o Espírito Santo faz por nós. Ele nos capacita para fazer. Né, para que a gente não se afaste do caminho, para que a gente fique, né, no caminho de Deus. Então o Espírito Santo é quem nos move nesse sentido. O Espírito Santo nos abençoa, inclusive ele está junto numa fórmula de bênção que a gente tem. Né? Nós temos essa formulação da bênção de 1 Coríntios 13, que diz lá: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Isso é uma bênção que Paulo formula. E o Espírito Santo está junto aí como abençoador também nessa fórmula da bênção. A maioria de nós tivemos nosso primeiro contato com o Espírito Santo lá no batismo. Ele está na fórmula batismal que Jesus criou. Batize em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nós já tivemos esse primeiro contato lá no batismo. E a partir de lá para cá, nós somos propriedade de Deus, né? Somos filhos de Deus, e o Espírito Santo é quem nos garante essa permanência nesse caminho. No Apocalipse, ele aparece como um símbolo de plenitude, perfeição e diversidade. Essa é a presença do Espírito Santo, vocês podem conferir lá no Apocalipse, né, no capítulo 1, versículo 4. Tem esse citado lá, comparado com o número 7, né, que é a expressão dessa plenitude toda, o Espírito Santo, a perfeição e a diversidade. Outras funções do Espírito Santo, a gente vai ver em João 16:7, ele mostra quem é Jesus, né? Ele que apresenta Jesus para nós, nos coloca em contato com Jesus. Em Romanos 8, ele mostra o que Jesus significa para nós, né? Toda a ação de Deus, Espírito Santo de Deus em forma de Jesus Cristo, o Filho. Em Efésios 1:17, o Paulo fala que o Espírito Santo nos ilumina. Em João 3,5, o apóstolo fala que o Espírito Santo nos regenera, nos faz nascer de novo, regeneração e nascimento de novo. Em Gálatas, Paulo fala sobre santificação,
que é isso que eu já falei para vocês, né? O Espírito Santo nos acompanha na santificação. Em 2 Coríntios 3, Paulo diz que o Espírito Santo ele é capaz de transformar o nosso viver, nossos pensamentos e tal. Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre habilitação na fé. O Espírito Santo é que nos habilita na fé para continuarmos no caminho do Senhor. Tudo isso está ligado ao movimento, né? O movimento, a nossa fé, ela se movimenta. Ela não é estática, ela não é pronta e não se mexe mais. Ela vive se movendo. Nossa fé é de altos e baixos, ela é dinâmica. Então, tudo que somos e temos, né, nesse movimento dinâmico da fé é a ação do Espírito Santo. É Ele quem está sempre do nosso lado nos ajudando. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns dons especiais e cita 7 dons especiais do Espírito Santo, que são esses: fortalecimento, ou fortaleza ou força, sabedoria, ciência, o conhecimento, né? Conselho, ele sempre está pronto para nos aconselhar também nossas escolhas e decisões, entendimento, piedade, quer dizer a fé, e temor a Deus, respeito a Deus. Então são 7 dons que o Espírito Santo desperta em nós no contato dele conosco. Agora a gente vai encerrando já com uma sequência que é muito bonita, né? Dos frutos do Espírito Santo, que Paulo fala sobre isso. O que o Espírito Santo vai gerar em vocês, além de tudo isso que vocês já viram agora, né? A gente já viu desde o Antigo Testamento. Agora o Paulo vai dar uma aula para nós sobre frutos do Espírito, resultado do Espírito, coisas que o mundo de hoje precisa muito, né? O mundo está carente dessas coisas e nós temos elas. Então são lá o amor, a alegria, a paciência, a paz, a delicadeza, a bondade, a fidelidade e, por fim, ou melhor ainda, antes, a humildade e, por fim, o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Vejam bem, o mundo está necessitado dessas qualidades, dessas ações, dessas atitudes, dessas virtudes, desses valores. E nós somos os portadores deles. Então nós temos aí um grande convite a assumirmos o nosso papel dentro desse mundo, né? De sermos assim, de acreditarmos nesses valores e sermos assim, e voltarmos a nossa vida, a nossa atenção para buscar forças do Espírito Santo para sermos isso, né? Se o mundo, por um lado, tem gritos de violência e maldade, nós temos o outro grito, o grito da fé, do amor e da esperança. O mundo está gritando, as pessoas estão por aí, estão gritando, estão fazendo, a violência tá solta dentro do mundo. E onde é que estão as ações dos cristãos? Onde é que estão os cristãos agindo também? Qual é o nosso grito dentro desse mundo? É importante a gente poder pensar sobre isso, né? Que Deus nos habilitou porque o mundo precisa dessas habilidades. Deus nos deu esses dons porque o mundo precisa deles. Então, é quando nós vamos realizar e fazer tudo isso que nós vamos cumprir o projeto de Deus dentro do mundo. Nós estamos aqui dentro desse mundo para isso. É para isso que a gente veio, é para isso que a gente está aqui. E se nós silenciarmos, o mundo não conhecerá esse caminho. Por isso é importante que a gente aproveite a ação do Espírito Santo, chame, conclame, peça essa ação do Espírito Santo e possa agora mudar o mundo, começando por esse mundo que está dentro da nossa própria cabeça. É aqui que começa a mudança, não é lá fora. É esse mundo aqui. Se esse mundo aqui de dentro estiver melhor, o meu e o teu e o de tantos outros que somos os cristãos, o mundo ficará, sim, com certeza, melhor, né? Porque nós temos esse poder. Deus está presente dentro do mundo através de nós. E é importante que a gente assuma esse papel e cumpra com essa finalidade. Esse é um grande desafio da lembrança do dia do Pentecostes para nós hoje. E a gente vai encerrando aqui com a oração da bênção, então, que está aí também para a gente poder fazer junto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, meus amigos, a gente vai estar junto, nós vamos nos encontrar domingo agora no culto, que é o dia do Pentecostes. A gente vai estar lembrando essa data novamente, né? E toda essa ação do Espírito Santo para nós, já vamos agora preparados para isso.
está aí uma boa oportunidade para você compartilhar com seus amigos, né? Um bom tema para você convidar seus amigos a pensar e sermos todos atuantes a favor de um mundo melhor. Uma boa noite, um bom tempo para todo mundo e um bom tempo de Pentecostes para vocês. Fica um abraço, tchau, tchau para vocês.